eu tô testando a gravação. Pronto, deu certo. Muito bem, como eu ia dizendo, a gente vai iniciar agora a nossa sessão da terceira Câmara Especializada Civil, na data de hoje, 6 de setembro de 2023, agradecendo a Deus, né, a nossa participação e rogando, né, as luzes necessárias para bem julgarmos os feitos. Eu peço à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da terceira Câmara Especializada Civil, realizada no dia 23 de agosto de 2023, publicada no Diário da Justiça, número 9658, de 24 de agosto, e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio, dou a ata por aprovada. Agora, nessa sessão de hoje, nós vamos iniciar pelo feito de número 3 da pauta. Desembargador Ricardo, Oi. só um minuto, para falar sobre o processo 2, que o advogado está aqui na sala, presente. Vou muito bem lembrado. Então, aos interessados, e como se trata de feito da minha relatoria, o agravo de instrumento de número 2 da pauta, 075 49 13 44, eu estou retirando de pauta, haja vista a sua conexão com outro agravo de instrumento e, por um equívoco qualquer, o outro não foi publicado. Eu terei que julgá-los em conjunto, esses dois agravos, né? Para não haver qualquer tipo de dissonância nas decisões. E só um deles foi publicado, que é esse agravo aqui, 075 49 13 44. Eu peço a compreensão das partes interessadas e advogados para que nós possamos julgá-lo na próxima sessão desimpedida, né, quando então os feitos serão os dois colocados em pauta para julgamento conjunto. Desembargador Ricardo. Pois não, doutora? Eu sugiro que o senhor pode até fazer o adiamento, porque o outro processo já se encontra na CEJU e vai ser pautado na sessão do dia 20. Aceito, portanto, a sugestão. Em vez de adiado ou de retirado, fica adiado o feito para a próxima pauta. Sim, dia 20. Vista a possibilidade de colocação, né, dos dois na mesma pauta. Então, fica adiado e não retirado. Com a compreensão aí dos advogados e das partes. Bom, dito isso, eu anuncio agora, desembargador Fernando Lopes, o agravo de instrumento 075 04 54 96, origem Teresina, primeira vara, agravante Fernando Silva de Oliveira, advogada Ana Raquel Pinto Guedes Ferreira, agravado João Batista Coelho de Sá, advogados Wilson de Almeida Oliveira e outro, a relatoria de desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, preferência em razão da sustentação oral, pela parte agravante, a advogada Ana Raquel Pinto Guedes Ferreira, ela está conosco? Só está conosco o doutor Iago. Doutor Iago, o senhor sustenta pelo agravante ou pelo agravado? Pelo agravado. Pelo agravado, né? Desembargador Ricardo, o representante da agravante não se encontra. Pois então, nesse caso, eu vou conceder a palavra ao doutor Iago, advogado da parte agravada, para sua sustentação oral. Terá 15 minutos, para tanto, são 10 horas e 3 minutos. Com a palavra. Certo. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos, excelentíssimo senhor relator desembargador Fernando Lopes, aos excelentíssimos desembargadores Aguilar Rodrigues, Ricardo Gentil, serventuários da Justiça e os colegas advogados e demais presentes nesta sessão. Como exposto no relatório juntado aos autos, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida e ação de execução de título judicial, na qual o agravado figura como exequente e onde o agravante combate a determinação de penhora do juízo de piso em seu desfavor. Pois bem, excelência, passo as minhas razões. Seu recurso, o agravante, que figura como fiador do contrato de locação executado na ação de origem, sustenta duas teses: a nulidade absoluta da fiança, por ausência de outorga uxória,
e a aplicação do critério do benefício de ordem em seu favor. Que pese as alegações do mesmo, estas não devem prosperar. Primeiramente, no tocante à nulidade da fiança. O fiador agravante, ele tem de se utilizar da própria torpeza, excelência, para se esquivar das obrigações assumidas contratualmente ao alegar que seria casado e assim estaria ausente no instrumento de locação, qual figura como fiador, ao toque sólido de sua companheira. Ora, o agravado, seu João Batista, em nenhum momento tinha ciência do estado civil do agravante, já que tal informação foi omitida tanto pelo fiador quanto pelo locatário que o indicou. Tal fato é corroborado pelos próprios documentos apresentados pelo agravante para a celebração do contrato. Ambos os documentos tinham data de emissão posterior ao da certidão de casamento do fiador, e em nenhum destes havia qualquer tipo de indicação quanto ao seu estado civil, não havendo motivo para que o agravado buscasse a outorga do outro cônjuge, já que o mesmo não tinha conhecimento de que este era casado. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça teve firmado atendimento de jurisprudência afastando a incidência da regra de nulidade integral da fiança, disposta pelo artigo 1647 do Código Civil, e a aplicação da súmula 332 do próprio STJ nas situações em que o fiador omite ou presta informações inverídicas acerca do seu estado civil, o que configura exatamente o caso em análise. Já em relação à aplicação do Instituto do Benefício da Ordem, preciso citar o inciso 3º do artigo 828 do Código Civil, que define que o fiador não se aproveita desse benefício caso o devedor seja insolvente e não possua condições de saldar o débito pleiteado. Excelências, o locatário é devedor principal e devedor principal da avença é a pessoa jurídica Riverside Celular. Nos autos de origem, apenas foi possível a sua citação mediante edital, após exaustivas tentativas, sendo este representado pela Defensoria Pública diante da sua inércia. Além disso, conforme apresentado nas contrarrazões, a referida pessoa jurídica, ela encontra-se desde 2013 inapta na sua situação cadastral perante a Receita Federal, de modo que não há dúvida de que encerrou todas as suas atividades desde então. Inclusive, o juízo de piso constatou a insolvência diante das inúmeras tentativas via oficial de justiça de citar a empresa, que sempre retornava com a informação de que a mesa se encontrava fechada há bastante tempo. Ademais, para que o fiador pudesse fazer uso do benefício, este deveria indicar bens do devedor suficientes para a quitação da dívida, conforme o artigo 827 do Código Civil, que não foi efetuado em momento algum pela parte. Assim, requer que seja negado provimento ao presente agravo instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória de penhora das contas do agravante proferida pelo juízo de piso. Estas são as razões. Muito obrigado, doutor Iago, pela sua participação. E eu devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Fernando Lopes, para proferir o seu voto. Bom dia a todos, renovando meus cumprimentos ao desembargador Ricardo, ao desembargador Agrimar, a doutora Marcelina, a nossa secretária Natália, e cumprimentando os advogados presentes nesta sala virtual. Tentarei resumir aqui o voto e vejo aqui que a parte agravante alega que não poderia ter sido deferido em favor da parte agravada, sustentando que é fiador de contrato, contudo, a fiança prestada é nula, porquanto não há outorga uxória. Diz que deve ser obedecido ao benefício de ordem, sendo a responsabilidade do fiador subsidiário. A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos que revelem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o artigo 300, no CAP do CPC. O documento de identificação apresentado, qual seja identidade, data de expedição de 27 de novembro de 2007, e Carteira Nacional de Habilitação, data
de emissão 25 de janeiro de 2000, possui datas de emissão posteriores ao da certidão de casamento apresentada, e em nenhum dos dois possuíam qualquer tipo de indicação quanto ao estado civil do mesmo, não havendo motivo para que o agravado buscasse a outorga do outro cônjuge, já que eu mesmo não tinha conhecimento de que este era casado. Quer dizer, o Fernando Silva Oliveira. De acordo com a certidão de casamento, que repousa no ID, tem aqui o número do ID, lá no processo do primeiro grau, Fernando Silva de Oliveira é casado com Carolina Pinto Guedes Ferreira desde 4 de outubro de 1997, sob regime de comunhão parcial de bens. O contrato de locação, por sua vez, fora firmado no dia 1º de julho de 2008, portanto, quando o agravante já se encontrava casado. O Código Civil prevê no artigo 422 o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O artigo 1647 dispõe: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, lá no item 3, prestar fiança ou aval. Por sua vez, o artigo 648 diz: cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, ou seja, o 1647, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou que lhe seja impossível conceder. Por sua vez, a súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça prevê que, entre aspas, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da guarda. Fecha aspas. De acordo com a jurisprudência dos tribunais pátrios, aludida súmula, porém, é mitigada em caso em que o cônjuge omite seu estado civil ou preste informação inverídica, hipótese na qual deve ser preservada a ameação do cônjuge que não autorizou a prestação da fiança. Nesse sentido, cito aqui a jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação civil, ação anulatória, fiança prestada em contrato de locação, outorga usuária, ausência, nulidade parcial da fiança, reserva de meação do cônjuge não anuente, e nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval. A ausência de participação de um deles, entretanto, não anula a garantia, mas a torna ineficaz perante o consorte do não anuente, impondo-se a observância ao seu direito de meação. É o Tribunal de Minas Gerais, o relator, o desembargador José de Carvalho Barbosa, o julgamento é do dia 20 de maio de 2021. Outra aqui do Tribunal de Justiça do ministro aqui do STJ, ministro Raul Araújo, quarto turno, de dia 12 de maio de 2017, aqui em destaque. O entendimento dessa Corte pacificou no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. E é o caso em espécie. E cito outras emendas aqui de julgado de outros tribunais. E resumindo o voto, no caso em apreço, entendo que a súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça deve ser mitigada, não havendo que se falar em nulidade total da fiança, devendo ser resguardada apenas a ameação do cônjuge não garantidor. Diante do exposto, com êxito do agrado instrumento, pois preenchidos os pressupostos para, no mérito, dar provimento parcial, determinando que seja resguardada apenas a ameação do cônjuge não garantidor, mantendo, no mais, o termo a decisão agravada. No aparecer do Ministério Público. Esse é o voto, caminho desembargador. Senhor desembargador Fernando, eu acompanho inteiramente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente, o voto do desembargador Fernando.
Pois não, obrigado, desembargador. A unanimidade, portanto, foi conhecida e dado parcial provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Agradeço a participação do doutor Iago aí na defesa do seu constituinte. Anuncio agora, na sequência, vez que solicitada a preferência, é o agravo de instrumento, o agravo interno, aliás, no agravo de instrumento, número 071-3857-36. Esse é o número do agravo de instrumento, o agravo interno com o número 075-74-49-28, agravante L'Oréal Brasil Comercial de Cosméticos Limitada, é o item 4 da pauta. Advogado Luiz Henrique Ferreira Leite e outro, agravado Make-up Baiano de Comércio de Cosméticos Limitada, advogado Mauro Oquendo, do Rego Monteiro e outro, da relatoria de Bador Fernando, aqui tem uma satisfação de passar a palavra. O relator já no sistema e vou direto ao voto. Há algum advogado aqui na plataforma? Sim. Sim, Excelência. Quero apenas esclarecer que, regimentalmente, né, pelo tipo de recurso, não há possibilidade de sustentação. Né? Tudo bem. Perfeito. Então, eu passo a palavra de imediato ao nobre relator. Obrigado, presidente. Do juiz de admissibilidade recursal, o cabimento do presente agravo enquanto previsto no artigo 373 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Cito aqui o artigo. Deste modo, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o cabimento e a tempestividade com êxito do agravo regimental para nada das questões suscitadas. Não há preliminar, vamos ao mérito. A parte agravante mostra-se inconformado com a decisão consistente no indeferimento do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo da decisão interlocutora proferida pelo juiz da terceira vara civil da Comarca Teresina, que indeferiu as preliminares de impugnação à justiça gratuita, incompetente do juiz em virtude de cláusula de eleição do foro, deferiu a exclusão de um dos réus do polo passivo e determinou a hora agravante a exibição de documentos e inverteu o ônus da prova. De logo, ressalto que não procedem os argumentos da agravante, de uma vez que os seus pontos de inconformismo e argumentos não abalam a conclusão alcançada pela decisão recorrida, lançada de forma fundamentada. Destacou-se ali que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente ocorre se presentes os requisitos do flumus boni iure e do periculum mori, de maneira concomitante. A propósito, para melhor elucidar a questão, eis o teor da decisão hostilizada no trecho que deveras importa. Entre aspas, das exés do artigo supra, verifica-se que, para se atribuir o efeito suspensivo ao recurso, deve o agravante demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo 1 do CPC, quais sejam risco de dano grave, difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso. Caso sob exame, diz respeito à decisão saneadora do feito, na qual não foram acolhidas as preliminares suscitadas pelo hora agravado, bem como determinou a exibição de documentos, inversão do ônus da prova e exclusão de réu do polo passivo. No que diz respeito à cláusula de eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes, importante observar que é possível sua indicação, todavia esta poderá ser relativizada em caso de desequilíbrio entre as partes. Em caso, ao menos em análise perfectória, entendo que há insuficiência da parte agravada em relação ao agravante, o que justifica a relativação da cláusula de eleição de foro com a consequente tramitação do feito nesta comarca. Sob o pedido de gratuidade deferido pelo juiz de primeiro grau da análise dos presentes autos, constata-se que os documentos acostados demonstram a ausência de recursos financeiros para arcar com os custos processuais sem prejuízo da empresa. Assim, não verifico a probabilidade de provimento do recurso no tocante ao pedido de indeferimento da gratuidade da Justiça. No que diz respeito à exclusão de parte do polo passivo, tratando de desistência de litisconsorte facultativo
que ainda não foi citado, desnecessária a anuência dos demais. Sob a determinação de exibição do documento, diz que o magistrado, através da distribuição dinâmica do ônus da prova, pode flexibilizar a regra do ônus probatório e análise às especificidades do caso concreto. Desta forma, em análise perfunctória, não verifica mácula ao devido processo legal a determinação do juiz de piso que determinou que a empresa agravante apresente os documentos requisitados. Fecho aspas. No caso, desmerece provimento o agravo interno, cujas alegações, além de prenderem-se à mera inconformidade da agravante, limitam-se, em boa parte, a reproduzir argumentos de outro recurso, indo, de uma certa forma, além do dever que o agravante tem de rebater especificadamente os fundamentos da decisão. Nesse sentido, cito aqui uma jurisprudência do nosso tribunal, da nossa querida Quarta Câmara Especializada, e o seu componente, que diz: emenda processual civil, agravo interno, agravo de instrumento, efeito suspensivo delegado, ausente dos requisitos, multa diária, ocorrência de citação, descumprimento de ordem judicial. A concessão do efeito suspensivo recursal somente ocorre se presentes requisitos do fundo boniúri e do periculum mori, simultaneamente. 2. Desmerece provimento o agravo interno, cujas alegações, além de prender-se a mero inconformidade agravante, limitam-se, em boa parte, a reproduzir argumentos de outro recurso, indo, de uma certa forma, além do dever que o agravante tem de rebater. Isso foi o agravo interno da Quarta Câmara, tendo como relator, naquela época, o desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar. É recente, é dia 30 de março de 2023. Então, eu já não estava mais nessa Câmara. Deste diapasão não virou um motivo apto a reformar a decisão agravada. Diante do exposto, conheço o agravo interno para, no método, negar o provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. É o voto, eminentes desembargadores, do Ministério Público e advogados. Pois não, desembargador Fernando Lopes, eu entendi perfeitamente o voto de Vossa Excelência. Quero dizer que estava aqui atento, escutando Vossa Excelência rebater item a item, até porque acho que ontem eu permiti uma audiência com a parte agravante, através do seu advogado, escutei os seus argumentos, recebi também memoriais escritos, estou com eles aqui em minhas mãos, e os pontos por ele aventados e ora rebatidos por Vossa Excelência, eu entendo, né, dentro da estreiteza do recurso ora apresentado, agravo de instrumento, né, que com limitação né, estreita, eu entendo que o voto de Vossa Excelência até então ele é irretocável, razão pela qual eu acompanho integralmente. Desembargador Agrimar. Senhor presidente, estamos julgando o agravo interno. Só o agravo interno. Não é ainda. Não tem julgamento simultâneo com o agravo de instrumento ainda não, né? Não, apenas o agravo interno. Tá, eu vou acompanhar o relator. Pois não. A unanimidade, portanto, foi conhecido e improvido o agravo interno de número 075, 74, 49, 28, nos termos do voto do relator. Eu agradeço, né, a presença do ilustre advogado que assistiu ao julgamento e teremos a oportunidade de ouvi-lo, talvez quando do julgamento do agravo de instrumento. Muito obrigado, Excelência. E a gente vai seguir a nossa pauta. Obrigado, Excelências. Boa tarde, bom dia, bom trabalho a todos aí. Muito obrigado, doutor Guilherme. Desembargador Ricardo, o doutor Celso, advogado do processo 5, pediu que o processo dele ficasse por último. Tá ok. Muito bem. Então, nós vamos anunciar o feito de número 6 da pauta. 6, que é da minha relatoria. Né?
Apelação cível 40.548.02, origem Padre Marcos, vara única, apelante Boaventura Francisca do Nascimento, advogado Franklin Wilke de Carvalho Silva, apelado Banco BMG, advogado Rodrigo Scopel, da minha relatoria. Tem alguma sustentação, doutora Natália? Não, esse é só um processo que foi pedido de destaque pelo desembargador Fernando. Foi Bador Fernando, né? Eu? Sim. Não lembrar, não. O que foi aqui? Eu lembro. Lembro que então vou. Quero ver aqui. Faz tempo, não faz? Eu vou votar aqui, se Vossa Excelência vote e qualquer coisa, se eu lembrar. Muito bem, eu conheço o senhor julgador do presente apelo em razão do preenchimento dos requisitos. Aqui, trata-se de mais uma ação recorrente, aqui de um recurso decorrente de uma ação ordinária em que pede a nulidade de um contrato, né, de consignação ou de empréstimo, né, feito pela apelante contra o apelado. O juiz de origem julgou improcedente o pedido, à consideração de que o contrato se mostrou regular e válido e comprovada a transferência de numerário, etc., julgou procedente. E eu estou dizendo para os senhores aqui que a decisão de primeiro grau não merece reparo. De fato, aqui, de forma resumida, nós conferimos, né, os cadernos processuais e verificamos que realmente, né, esse contrato ele é válido. Ele foi assinado a rogo, mas com 2 testemunhas presentes, cumprindo, portanto, as formalidades exigidas, né, e reconhecida jurisprudencialmente. Eu trago aqui decisões aqui do nosso tribunal, da Lavra do desembargador Eufrásio, né, e trago também aqui do STJ, da Lavra do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Então, é esse entendimento em que o contrato ele se reveste, né, de todas as suas formalidades, cumpriu todas as exigências no termo de forma e conteúdo, além do que, né, foi confirmado também a transferência do valor contratado, né? Assim, descaracterizada a nulidade do contrato de empréstimo consignado, conclui-se que os descontos do benefício do recorrente aí foram realizados com laxo jurídico, né? Não lhe impondo nenhuma arbitrária redução. Diante do exposto, julgador, sem mais demora, eu estou conhecendo e improvendo o presente apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Ademais, condeno o apelante a pagar despesas recursais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a cobrança em razão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como eu voto, Bardô Fernando. Senhor presidente, eu tiro qualquer destaque que eu tenha apresentado e acompanho Vossa Excelência. Não tenho voto aí retorquível. Obrigado. De Bardô Agrimar. Também acompanho, senhor presidente, vosso A voto. unanimidade, portanto, conhecido e improvido o apelo nos termos do voto do relator. Eu anuncio o feito de número 1 da pauta. O feito de número 1, apelação cível. Agora são 4 zeros também, 95378, 2015, origem Luzilândia, vara única, apelante, Raimundo Lopes da Silva, advogada, Francisca Thelma Pereira Marques, apelado Banco Itaú, BMG Consignado S.A., advogado Wilson Salles Belchior, relatoria de Bardô Fernando Lopes, a quem tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, presidente. Relator aí no sistema. Tentarei resumir aqui o voto. Foi alegado aqui na preliminar de
de prevenção. O apelante requer a discussão por prevenção desse feito ao recurso de apelação número 000-2139-23-2015, de relatoria do desembargador Zé Ribamar de Oliveira. Contudo, não há prevenção, uma vez que, em consulta ao sistema PJE segundo grau, verifica-se que o recurso de apelação, número já citado aqui, consta como parte apelante Josefa Urquiza Pereira e apelado Banco BMG, Sociedade Anônima, de relator desembargador José James Gomes Pereira, o qual em nada se relaciona ao processo em comento. E assim estou afastando essa preliminar aqui de prevenção. De acordo com Vossa Excelência, desembargador Agrimar. Também afasto, senhor presidente. A unanimidade afasta a preliminar. Temos um pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, formulado pela parte apelante, já nas razões recursais. E, analisando detidamente os autos, constato que o autor, ora apelante, a petição inicial requeriu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, a qual foi concedida no primeiro grau. Então, fica valendo para todos os graus de instância subsequente. Muito bem, acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também estou de acordo, presidente. E, no mérito, a parte apelante ajuizar a ação em virtude de não reconhecer o contrato de empréstimo consignado, aqui citado, no valor de R$ 1.540, ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 46,95. A ação foi movida com o intuito de que fosse declarado nulo o respectivo contrato com secretário de ordem legal, dentre os quais a restituição em dobro do indébito e uma indenização pelos danos morais. Ocorre que ele for determinado corrigir vícios típicos existentes na inicial, inclusive pela necessidade de se juntar aos autos extratos de sua conta bancária. Como não fez, dera-se a extinção do processo sem julgamento de mérito. Contudo, deve ser levado em consideração que, de acordo com o arcabouço fático exposto na petição inaugural, a parte apelante informou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, consoante detalhado no histórico de extrato bancário. Logo, considero que a parte apelante instruiu a inicial com os chamados documentos indispensáveis para a propósito da ação, apto para provarem os fatos constitutivos do seu direito. Em se tratando de relação de consumo, verifica-se a hipossuficiência da parte autora, não justificando, portanto, a exigência posta em primeiro grau. Lanço aqui uma emenda lá da Quarta Câmara, nosso tribunal. Por outro lado, o processo se encontra instruído, pois apresentada a contestação, aqui no ID, sem a apresentação de contrato objeto da apresentação, assim como o print da TED apresentado contra a contestação, além de não ser o meio adequado, encontra-se em valor inferior ao valor do contrato em discussão, no caso, no valor de R$ 877,05. Aplica-se, no caso em apreço, o Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, os partícipes da relação processual em suas situações amoldadas às definições jurídicas de consumidor e fornecedor previstas, respectivamente, nos artigos 2º e 3º do CPC. Cito aqui os artigos, peço mesmo para não fazer a leitura, já de conhecimento de todos. A parte autora idosa aduziu na exordial que foram surpreendidas com a contração do empréstimo consignado, hora discutido, culminando com a realização de desconto indevido na conta de seu benefício previdenciário, comprometendo sobremaneira seu orçamento familiar. Afirmou ainda que não realizou o referido negócio jurídico, tampouco recebeu a quantia relativa ao contrato. Por outro lado, muito embora a ação financeira apelada alega não haver ilegalidade nos descontos realizados na conta bancária da apelante, visto que a contratação efetivou-se de forma regular, sem qualquer indício de fraude e com repasse do valor contratado, da análise dos autos, verifica-se que a parte réu, apelada, não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que sequer constou aos autos o contrato questionado na demanda. Portanto,
não houve a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes litigantes. Além disso, não houve a comprovação do repasse do valor supostamente contratado para a conta bancária de titularidade da autora apelada, tendo em vista que não há no bojo processual qualquer documento nesse sentido. E assim aplica a súmula número 18 deste tribunal, que assim dispõe, que aspas, ausência de comprovação, eleição financeira da transferência do valor do contrato para a conta bancária do consumidor mutuado, garantidos contraditório e a ampla defesa, ensejará a declaração de nulidade da avença com os consectários legais. Desta forma, caracterizada a prática ato ilícito pelo recorrido e a má-fé em realizar desconto da conta do benefício previdenciário da apelante sem a comprovação da regularidade da contratação e do repasse do valor supostamente contratado, merece prosperar o pleito indenizatório e repetição do indébito. Cito aqui o artigo a respeito e sigo aqui resumindo. Os transtornos causados ao apelante em razão da contratação fraudulenta e desconto indevido em sua conta bancária são inegáveis e extrapolam os limites do mero sabor. Lanço também outras emendas a respeito e peço bem para fazer a leitura. E trato do quanto. A fixação do quanto devido em relação aos danos morais, a falta de critério objetivo deve ser feito mediante prudente arbítrio do juiz e deve se valer da equidade e de critério da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano de que trata o artigo 944 do Código Civil, atentando ainda para o caráter pedagógico e punitivo da indenização, de forma que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento para ofendido. Desta forma, atento a essas peculiaridades, estou fixando aqui no valor de R$5.000 os danos morais. Seguindo e resumindo, digo, com esta apelação, pois preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade para no mérito dar provimento e, em consequência, reformar a sentença, julgando os procedentes pedidos formulados na inicial, tendo em vista a não formulação do negócio jurídico e a não comprovação do crédito em favor da apelante, declarando inexistente a relação jurídico-contratual discutida na demanda, condenando o apelado a restituir em dobro os valores descontados da conta do benefício previdenciário da parte apelante, cuja quantia deve ser acrescida de correção monetária, conforme a súmula 43 do STJ, e o juro de mora de 1%, súmula 54 do STJ, e condenar o pagamento de indenização por dano moral no importe de R$5.000, incidindo a correção monetária a partir deste julgamento, a súmula 362 do STJ, juro de mora de 1%, contado da data de cada evento, súmula 54 do STJ. E condeno e honorário de 15% sobre o valor da condenação. É o meu voto, eminente desembargador. Eminente desembargador, recorrente esse tipo de recurso aqui neste tribunal e diante da contratação irregular, né, consectário lógico disso aí, né, a responsabilização pela cobrança indevida. Assim sendo, eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Pois não, senhor presidente, o voto do desembargador Fernando está em perfeita harmonia com os precedentes dessa Câmara, portanto, eu acompanho. A unanimidade, portanto, conhecido e provido e improvido, né? Não, provido apelo nos termos do voto do relator. Então, conhecido e provido o apelo nos termos do voto do relator. Ok, nós vamos ao último processo da pauta, é o feito de número 5 da pauta, né, da minha relatoria, apelação cível 40230-30-2017, origem Cristino Castro, vara única, apelantes Carlos Antônio Luciano e outros, advogado Celso Barro Coelho Neto, apelado Auri Borges Vilela, advogado Tiago Nascimento Moreira, como eu disse, da minha relatoria. Haverá sustentação, doutora Natália?
Sim, sustentação, doutor Celso Barros. Doutor Celso Barros Coelho, está conosco? Sim, excelência. Pois não, Senador doutor, Ricardo. seja bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui na terceira Câmara Especializada. E eu concedo já de obrigado. imediato a palavra pelo tempo regulamentar. São 10 horas e 39 minutos. Bom dia, desembargador presidente da Augusta Câmara. Era bom enquadrar melhor a sua câmera, que nós estamos vendo só a sua boca. Oh, agora melhorou. Melhorou Bom dia, agora. desembargador Ricardo Gentil, presidente dessa Augusta Câmara, desembargador Fernando Lopes, que compõe a Câmara também, desembargador Agrimar Rodrigues, senhora representante do Ministério Público, doutora Marta, os colaboradores do tribunal. Estou aqui na sala do Fórum de Autos, por isso que está aqui um pouco, tanto ruim, a nossa imagem. Desembargador, trata-se de uma apelação civil em face de uma sentença proferida na comarca em que houve o julgamento por prescrição de uma ação de rescisão contratual. Houve a aquisição houve a negociação de uma área de hectares no sul do estado. Nessa negociação foi feito um sinal, um pagamento cerca de 4% apenas do valor da área. Esse valor de 4% foi o único valor a ser pago pelo comprador, pretenso comprador. Os vendedores, que são aqui os apelantes, averbaram no cartório, no registro de imóveis, esse contrato de promessa de compra e venda, levando ali aquela entrada daquele imóvel, corresponderia a cerca de 4% ou 5%, demonstrando a sua boa-fé. Passaram-se os anos, os vendedores, aqui apelantes, jamais saíram do imóvel, portanto, permaneceram na posse e, claro, na propriedade do imóvel, até porque não houve mais nenhum pagamento. E também jamais os apelantes foram sequer molestados na sua justa e digna posse, porque são e foram e eram e são proprietários. E, na necessidade de se utilizar partes dessas terras, foram ao cartório, o cartório se negou a fazer a retirada desta averbação, alegando que haveria um contrato. Pois bem, o contrato, como está dito nos autos, não foi cumprido, foi pago apenas esse sinal, de acordo com a cláusula 4ª desse contrato de promessa de compra e venda. O sinal, caso não fosse feito o complemento do contrato, não fosse cumprida a obrigação, esse sinal seria revertido para os vendedores, como se fosse uma multa, né? E, nesse caso, não houve mais, repito, nenhum tipo de pagamento por parte dos pretensos compradores. Mas se manteve lá no cartório essa averbação, que é uma averbação que não era necessária. Foi apenas uma ida voluntária dos vendedores, dos pretensos vendedores, sem nenhum tipo de outra intenção que não registrasse no cartório aquela transação que acabou não dando certo. Houve, no caso, o não cumprimento do praticamente todo o contrato de promessa de compra e venda. Portanto, aqui nós estamos lutando pela manutenção, claro, da propriedade, porque eles são proprietários. Não há de se falar em sequer em uso capião, desembargador relator, porque jamais o proprietário deixou de estar na sua posse, jamais foi molestado. As participações aqui dos apelados no processo foram participações, inclusive houve início de revelia lá inclusive a Defensoria da Ativa, a Advocacia da Ativa no início na parte da contestação, e, portanto, os apelados sabedores que são, de que não cumpriram com o contrato, que pagaram apenas 4% do valor da terra, eles praticamente sumiram e não apareceram mais. Apenas no caso das contrarrazões, eles vieram defendendo a questão da prescrição contida na sentença, que era apenas a prescrição do tocante à não rescisão contratual para ser feita uma ação autônoma. E nós estamos pugnando aqui justamente para que haja o respeito ao contrato, que não foi cumprido, foi dado apenas um sinal, segundo a cláusula contratual do contrato, contido lá no ajuste. Esse sinal seria levado para, caso de inadimplemento, para os vendedores e, portanto, o nosso pleito é esse, para que haja a reforma da sentença e que possa o proprietário exercer, na sua plenitude, o direito constitucional de propriedade do imóvel. Por quê? Foi dado apenas um sinal de 4%, a parte não nega de forma alguma nos autos que não fez mais nenhum tipo de pagamento, ela revela, inclusive, que realmente não pagou mais, só deu aquela entrada e, por isso, não houve a concepção
total da feitura do contrato. Portanto, esse é o nosso pleito, senhor desembargador, que seja afastada a prescrição, ressaltando que jamais houve nenhum tipo de manifestação da parte apelada de que houve qualquer tipo de cumprimento do contrato. O contrato não foi cumprido, houve um desinteresse total por parte do comprador, ou seja, jamais o suposto comprador se cingiu contra qualquer tipo de informação relacionada às tratativas de compra e venda, e realmente o que houve? Foi dado um sinal, ele sumiu, mora em outro estado, se desfez desse interesse, se demonstrou interessado, e estamos aqui diante da teoria do fato consumado. Qual seria o fato consumado? O proprietário quis vender um imóvel, fez a operação vendendo esse imóvel com um sinal de 4%, o suposto comprador deu esse sinal, depois se afastaram, houve a teoria do fato consumado no sentido de que houve a consumação da manutenção do status quo daquela propriedade, ou seja, o proprietário permanece como proprietário, exercendo o seu direito de posse de proprietário, por quanto não foi jamais cumprido nenhum tipo de cota desse tipo de contrato. Houve uma averbação, houve um descumprimento total, praticamente, do contrato, e há necessidade de cancelamento, desembargador, dessa inserção no registro de imóveis, porque o imóvel, apesar de ter sido feita uma negociação de apenas 4%, o imóvel está comprometido, não pode ser desempenhado no exercício da liberdade do uso e bom uso da propriedade. Não houve nenhum tipo de condução resolutiva, não houve nenhum tipo de manifestação, repito, por parte do apelado, e há a clara evidência da propriedade e da posse desse imóvel, sendo apenas a questão dessa inserção, até precoce, até de forma inadvertida, à época do cartório. Na época, se levou essa promessa de compra e venda que era totalmente dispensável. Né? Podia ser um contrato de gaveta, realmente, até que se fosse realmente feita a transação na sua totalidade. Não houve a transação na totalidade, né? E houve apenas essa averbação de forma inadvertida, e o que se pede é isso, é que seja reformada a sentença, admitindo-se, né, o valor primordial de uma transação, que é o direito à propriedade, que é um direito consagrado constitucionalmente. Esse é o nosso pedido, senhor desembargador, ressaltando aqui uma citação doutrinária que nos revela, e é importante que nós possamos aqui ler e trazer a lume, de que as obrigações devem ser cumpridas. O devedor está obrigado a efetuar a prestação devida de modo completo. Cita assim Maria Diniz, ou seja, na medida que o devedor dá apenas um sinal e some de qualquer tipo de contato, de qualquer relação, abandona aquela transação, ele dá as costas a essa transação, e aí é que surge realmente o direito à propriedade. São essas as nossas ponderações, senhor desembargador relator, senhores desembargadores, pedindo para que haja a reforma da sentença de piso. Muito obrigado. Ok, doutor Celso Barros, muito obrigado também pela sua participação. A sustentação limita-se a essa parte, doutora Natália? Sim, desembargador. Então, eu vou ao meu voto. Senhores julgadores, eu estou conhecendo do presente apelo em razão do preenchimento dos seus requisitos. Já em direto ao mérito e conforme relatado, trata-se de apelação civil interposta por Carlos Antônio, Luciano e outros contra a sentença que extinguiu, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição, a ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência que moveram em face de Auri Borges Vilela, ora apelado. Na origem, pugnou a parte autora pela declaração de rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda da data Calhaus, município de Santa Luz, entabulado entre as partes para que seja retirada a averbação do referido contrato da matrícula do imóvel. O magistrado da Cor reconheceu a prescrição do direito vindicado e extinguiu o feito, com resolução de mérito nos termos do artigo 487-2 do CPC e artigo 205 do Código Civil, entendendo que foi acordado entre as partes o pagamento da última parcela para o dia 10 de março de 2005, conforme alegado pelos autores na inicial. E a ação foi proposta apenas em 2017, com evidente transcurso do prazo decenal. E resignada a parte apelante, em síntese,
alega nas razões recursais. Primeiro, tendo em vista que o apelado averbou o compromisso de compra e venda do imóvel na matrícula, nunca assumiu a posse do bem, tampouco pagou o preço. E o cartório exigiu ordem judicial para o cancelamento da referida averbação. Visa os apelantes, com a presente demanda, declarar que o citado contrato de compromisso de compra e venda foi rescindido. Segundo, trata-se de ação meramente declaratória da confirmação do inadimplemento do apelado para com o compromisso de compra e venda firmado entre as partes, mas sem ordenar qualquer condenação ao cumprimento de uma prestação. Terceiro, a ação de resolução contratual por inadimplemento não tem prazo decadencial fixado em lei, inexistindo também dispositivo legal que expressamente estipule uma regra geral, como acontece com os prazos prescricionais, artigo 205 do Código Civil. 4. É imprescritível a pretensão dos apelantes que objetivam a declaração da rescisão do compromisso de compra e venda pelo inadimplemento, para viabilizar o cancelamento da anotação constante na matrícula do imóvel relativa ao referenciado contrato. 5. Não ocorreu prescrição, considerando citação válida em ação anterior, processo número, aí são 5023-51/2005, que mesmo extinta interrompe a prescrição. 6. Ficou evidenciado que o apelado compareceu espontaneamente nos autos, sem nada requerer ou juntar prova de eventual adimplemento ou direito derivado do compromisso de compra e venda, objeto da demanda, existindo, pois, confissão do inadimplemento. Pois bem, a controvérsia exige em saber se houve prescrição da pretensão da parte recorrente de ter declarado rescindido o contrato particular de promessa de compra e venda da Data Calhau, município de Santa Luz, entabulado entre as partes, a fim de que seja retirada a averbação do referido contrato da margem da matrícula do imóvel. Imperioso consignar desde logo que a natureza de ações constitutivas negativas em que se busca o desfazimento de negócio jurídico é manifestamente potestativa. A propósito, no que concerne à classificação das ações de conhecimento, destaca-se a doutrina de Humberto Teodoro Júnior. Abro aspas. A ação de cognição, que provoca a instauração de um processo de conhecimento, busca o pronunciamento de uma sentença que declare entre os contendores quem tem razão e quem não tem, e que se realiza mediante determinação da regra jurídica concreta que disciplina o caso que formou objeto do processo. Pode a ação de cognição ser desdobrada em a ação condenatória, que busca não apenas a declaração do direito subjetivo material do autor, mas também a formulação de um comando que imponha uma prestação a ser cumprida pelo réu, uma sanção. Tende ordinariamente à formação de um título executivo. B. Ação constitutiva, a que, além da declaração do direito da parte, cria, modifica ou extingue um estado ou relação jurídica material. C. Ação declaratória, que é aquela que se destina apenas a declarar a certeza de a existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, ou B, autenticidade ou falsidade do documento, né? Conforme o CPC 2005, artigo 19. Continua a doutrina. No conceito de relação jurídica, compreende-se, para efeito da declaratória, também a situação ou posição jurídica. Não cabe a ação em tela para interpretar tese ou pura questão de direito, tampouco para certificar a ocorrência de mero fato, fecho aspas. Aí Homero Teodoro Júnior, curso de Direito Processual Civil. Assim, continuo, as ações constitutivas são aquelas que têm por finalidade a criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica, sem ordenar qualquer condenação ao cumprimento de uma prestação, como é o caso das ações de resolução contratual.
Na hipótese e exame, verifica-se que a parte autora apelante não reclama prestação alguma do sujeito passivo, pretendendo, por meio da demanda, assegurar alegado direito potestativo de rescindir o contrato, que afirma ter sido inadimplido pelo promitente comprador, com vistas a retirar a averbação do referido contrato da margem da matrícula do imóvel. Pontuado isso, se pretende rescindir um negócio, desfazendo seus efeitos. O caso versa de ação de conhecimento constitutiva negativa, envolvendo, pois, direito potestativo imprescritível. Em consequência, a demanda em voga somente poderia ser formulada pelo transcurso de prazo decadencial. Dessa forma, o instituto que se aplica ao caso em tela é a decadência e não a prescrição. Ocorre que não há na legislação vigente prazo decadencial expresso para o exercício do direito potestativo de rescisão contratual por inadimplemento. Destaque: não existindo prazo legal para o exercício de determinado direito potestativo, como no caso em exame, infere-se que pode ser exercido a qualquer tempo. Nesse sentido, segue a jurisprudência. Eu trago aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, da relatoria do da desembargadora Fernanda Paulina da Silva, né? Onde diz aqui, né, o direito previsto no artigo 475 do Código Civil Brasileiro, resolução do contrato em caso de inadimplemento da parte contrária, não se sujeita à prescrição na decadência, posto que se trata de direito potestativo, contra o qual não há previsão legal expressa de prazo decadencial, fecho aspas. Nesse contexto, não se pode afirmar que está prescrita a ação de resolução do contrato de natureza constitutiva, em que se exerce direito potestativo, inexistindo prazo fixado em lei, razão pela qual deve ser cassada a sentença qual, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, na forma do artigo 4872 do CPC. Verifica-se que a causa, todavia, não se encontra madura para julgamento do mérito propriamente dito, mormente porque, ainda que fosse o caso de aplicar o prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, enquanto cláusula geral, em ações de resolução contratual cuja pretensão tenha por fundamento o inadimplemento, na hipótese de exame, não está claramente evidenciada a mora do réu a partir do vencimento da última parcela em 10 de março de 2005, consoante entendeu o magistrado de origem. Isso porque a parte ré trouxe aos autos documento relativo a suposto aditivo contratual ID 668, 5214 e 668, 365, o qual dispõe sobre novas condições do ajuste entabulado entre as partes, notadamente em síntese. Primeira condição, que o pagamento do valor de 1,5 milhão para a quitação das obrigações do comprador seria 50% até 30 de maio de 2005 e 50% no dia 30 de maio de 2006. Segunda condição, que não efetuada até 30 de maio de 2005 o pagamento de R$ 750 mil, o contrato passaria a ser um contrato de parceria de negócio, em que os vendedores cedem e repassam ao comprador, na qualidade de parceiro, um terço dos valores oriundos das vendas das glebas de terra da data calhaus, quando da comercialização das mesmas. Infere-se, mormente, pela segunda condição, que se existente e implementada a situação jurídica a ser apreciada diverge do contexto inicial apresentado pela parte autora, consubstanciado em promessa de compra e venda firmada em 10 de setembro de 2004, com pagamento do preço ajustado para o prazo máximo de 6 meses. Registra-se, inclusive, que existiu pedido para exibição do referenciado aditivo, contudo, a questão não foi enfrentada pelo juiz da Corte. Desta feita, a demanda em apreço requer dilação probatória quanto ao aditivo que modificaria as condições da avença objeto da lide, não sendo possível afirmar que ocorreu o transcurso do prazo decenal na forma exposta na sentença recorrida, vez que a premissa de que o pagamento da última parcela for acordado para o dia 10 de março de 2005 restaria descaracterizada diante do denominado contrato de parceria de negócio.
Diante do exposto, eu conheço do recurso de apelação para cassar a sentença recorrida, ficando afastado, nos termos da fundamentação acima, a prescrição ou decadência para o ajuizamento da presente ação e, por não estar a causa madura, determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase instrutória e novo julgamento. É o meu voto, senhores julgadores. Desembargador Fernando. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho, senhor presidente. A unanimidade foi conhecida e provido o apelo nos termos do voto do relator. Eu quero agradecer a presença do doutor Celso Barros, Obrigado. na defesa aqui do seu constituinte, e agradecer também a presença dos nobres colegas desembargadores que comigo compuseram essa terceira Câmara especializada no dia de hoje, desembargadores Fernando e Agrimar. Agradecer a presença da doutora Procuradora de Justiça, que esteve conosco até agora, a doutora Marta Celina, agradecer a doutora Natália, enfim, a todos que tivemos a oportunidade de encontrar nessa data. Assim, e esgotada a nossa pauta, eu dou por encerrada a presente sessão, desejando a todos um feliz feriado. E até a próxima, se Deus Muito quiser. obrigado. Bom dia. Até a Bom dia a próxima. todos. Bom dia a todos. Um feliz feriado prolongado, né? Bom feriado, até mais. Até a próxima. Beleza, um abraço em todos. Bom dia. Aí. Bom dia a todos, até Bom mais. dia. Bom dia, Natália.